Barbieri, boa noite, estamos ao vivo, né, pela 102 FM. Gostaria que você falasse do desempenho do Bragantino, que conquistou a vitória por 1-0. As modificações na equipe titular também, hoje voltando com o Elinho, Jean Hurtado sendo titular, o Praxedes, né, que foi para nós a principal novidade no meio-campo. O porquê dessas escolhas e de que maneira elas impactaram também no resultado de 1-0 a favor do Braga. Bom, boa noite a todos os ouvintes. O Elinho, eu acho que ele vinha entrando bem nos jogos, vinha entrando com atuações boas, tinha conversado com ele sobre algumas coisas que a gente tinha que desenvolver e ajustar, ele estava num bom caminho, eu entendi que era o momento de iniciar com ele. O Jean foi por uma questão de análise do adversário, a gente já imaginava que o adversário ia ficar muito retraído, ia se defender num bloco bem baixo, e o Jean tem essa característica de ter uma presença na área, né, por característica. E o Praxedes vinha trabalhando também, tem o bate de fora, tem a questão da bola aérea, eu acho até que ele teve boas oportunidades em alguns cruzamentos que a gente fez, acabou não sendo feliz na finalização. Eu acho que o jogo se mostrou não mais difícil do que a gente imaginava, a gente já sabia que podia ter muita dificuldade, mas eles mudaram um pouquinho a forma deles de atuar, eles vinham sempre atuando com 2 linhas de 4 e hoje eles atuaram com uma linha de 5, descendo o capixaba, 3 volantes à frente da defesa. Eu acho que a gente demorou um pouquinho, que é natural, para conseguir fazer a leitura, para tentar encaixar e gerar as possibilidades. Eu acho que a gente gerou um bom volume, conseguiu controlar o jogo na maior parte do tempo. Acho que no final faltou a gente, por não ser efetivo, deixar eles vivos até o final, né? Então chega um momento que a equipe que está atrás do placar, ela se atira com tudo e aí você acaba tendo bolas de perigo, como foram as bolas no final. Acho que faltou a gente conseguir fazer o segundo gol e encontrar um pouquinho mais de tranquilidade no jogo. Barbieri, boa noite. Prazer em ouvi-lo mais uma vez. Com relação às substituições, a partir do momento que você começou a mexer, coincide com o último terço do jogo que o Juventude pressionou um pouco mais, ficou até um pouco mais com a bola e criou as oportunidades. Você vê alguma correlação? De repente, jogadores não entraram da forma como você imaginava que eles pudessem entrar? Ou foi uma mera coincidência esse fato? Não, eu acho que foi uma coincidência. A maior parte das substituições foi no sentido de não de alterar a estrutura da equipe, né, a dinâmica, mas porque os jogadores começaram a apresentar um cansaço elevado. O Jean e o Praxedes, por exemplo, há muito tempo não vinham atuando por um volume maior de jogo, então eles sentiram, eu acabei tendo que fazer as trocas. Eu acho que, na verdade, a gente já foi perdendo um pouquinho desse equilíbrio e talvez as trocas não tenham conseguido voltar ao que vinha sendo antes, né? E aí, no final, eu optei por colocar o terceiro zagueiro, que era o Kevin, faltando ali 5 minutos, porque eles estavam com 2 centroavantes de área. Vocês devem ter me visto gritando bastante na lateral, porque mesmo eles com 2 centroavantes, os 2 laterais estavam indo ao mesmo tempo, eu estava gritando para eles fazerem o balanço, ter uma sobra. E aí, eu senti que estava difícil de ajustar, coloquei o Kevin. Eu acho que a gente terminou de forma segura, com 3 pontos muito importantes. A tendência é sempre quando as pessoas olham para a tabela, né, e acham que um time mais de cima vai pegar um mais de baixo, que a coisa vai ser mais fácil. E muitas vezes, até por experiência própria, a gente sabe que não é dessa maneira. Então, eu tenho que dar os parabéns aos jogadores, ao elenco. São 3 pontos fundamentais para a gente se manter na disputa lá em cima. Boa noite, Barbieri. Parabéns pela vitória. Como você analisa o comportamento do Juventude durante os 90 minutos, né? E eu queria também fazer uma pergunta sobre as situações desses times que estão na zona de rebaixamento. A gente vê times com bons elencos jogando para frente, mas na zona de rebaixamento desse Campeonato Brasileiro. O caso do Juventude também, que é um time que vai para cima, o Atlético Goianiense, o Fortaleza. Como você vê também essa situação desses times aí no Brasileirão? Bom, eu acho que a gente conseguiu em muitos momentos do jogo sufocar o Juventude de forma bem incisiva. Existiu muitos momentos do jogo em que eles não conseguiam trocar 3, 4 passes, porque a gente estava pressionando bem. E volto a dizer, eu acho que o que aconteceu no final foi porque a gente acabou perdendo um pouquinho de força nessa pressão. Mas
enfim, é uma postura deles de esperar, de jogar por uma bola parada, e aí a partir do momento em que você não consegue ampliar o placar, você sempre deixa esse tipo de adversário vivo, né? Porque o futebol, pela dinâmica que tem, sempre tem um lateral, sempre tem um escanteio, sempre tem alguma coisa e sempre pode levar a perigo. Sobre as equipes que você citou, eu acho que isso mostra um equilíbrio, até em função de um calendário, muitos jogos em sequência. Eu acho que algumas delas, até por terem avançado nas outras competições, acabam agora entrando num dilema, porque você não tem muito como priorizar uma vez que você está na zona, né? Acho que até teve declarações nesse sentido. E ao mesmo tempo é difícil você abrir mão da possibilidade que você tem de brigar por um título, né? E você, enfim, acaba tendo uma situação difícil para gerir. Mas eu acho que são boas equipes, eu acho que está tudo em aberto ainda, acho que tem muita água para passar debaixo da ponte. Talvez essas equipes consigam dar a volta por cima. Quando eu cheguei em 2020, a gente passou um bom tempo também, uma dificuldade grande, e depois a gente conseguiu engrenar e ir embora, terminou em 10º lugar, acho que está tudo aberto ainda. Boa noite, Barbieri. Hoje você foi com o Elinho pelo lado esquerdo, né? Ele que é canhoto, depois você até mudou, trouxe ele para a direita. São algumas mudanças que você tem feito, como o próprio Sorriso, que é destro, joga pela esquerda. Qual que é a sua preferência, ou não tem uma preferência, depende do jogo, do momento do jogador, que você ganha com ponta com o pé, entre aspas, certo, ou com o pé trocado? E até lembrando de ponta, falar do Cauê, que chegou, né? Ele joga pelo lado direito, mas também pela esquerda. Você pensa em usar ele mais onde? Quais as características que você vê nele que acha interessante? Eu acho que depende do que o adversário... Boa noite, né? Desculpa. Te oferece. Eu acho que o Elinho, apesar dele gostar bastante de jogar do lado direito, ter feito muitos jogos, principalmente na ausência do Arthur, a maior parte do tempo ele atuou do lado esquerdo, né? E ele tem essa facilidade, ele tem essa força para ir para o fundo, para acertar os cruzamentos. O Sorriso eu já sinto que fica um pouco mais à vontade do lado esquerdo, como é o Arthur do lado direito. Quando você joga com ponta com o pé trocado, você ganha um pouco mais as situações dele trazer para dentro e ter o bate no gol, as situações dele trazer para dentro e cruzar. Muitas vezes é uma bola que o adversário fecha menos, acaba fechando mais o fundo. E quando você tem eles jogando com um pé bom, como a gente chama, né, te dá mais essa possibilidade de buscar a jogada de fundo. Mas eu acho que, na verdade, são detalhes mínimos, né? Porque pela qualidade que eles têm, ele tem capacidade de levar para o fundo, mesmo que seja com o pé não dominante, e vice-versa. Então a gente escolhe muitas vezes em função da característica, mas outras vezes em função de momento também, de outras coisas, né? Sobre o Cauê acabou de chegar e eu ainda preciso vê-lo melhor, com calma, ter uma avaliação mais precisa. É um menino jovem, está há bastante tempo sem jogar, então eu ainda vou me reservar alguns dias aí, tentar inserir ele no processo. Eu acho que uma das vantagens que a gente tem é de que por ter um grupo junto há muito mais tempo, a gente consegue fazer muitas variações durante o jogo, que às vezes até passam despercebidas, mas porque já está ajustado, os jogadores já sabem o que tem que fazer, às vezes é um sinal, às vezes é um toque, a gente consegue mudar. E toda vez que entra um jogador novo, eu não tenho nem como passar essa quantidade de informações. Eu preciso voltar no que é o padrão geral, o básico, ver como ele vai se adaptar. Então, eu acho que vai levar um pouco mais de tempo ainda. Boa noite, Barbieri. Hoje é a terceira vitória seguida do Bragantino jogando dentro de casa, né? Isso não aconteceu desde abril. Eu queria saber de você, na sua avaliação, o time recuperou aquela força que de antes a gente falava, daquela sequência até de 14 jogos sem perder aqui. E também se os treinos aqui no Nabizão influenciam isso, se isso é algo pensado por você ou mais uma questão de logística mesmo do clube. Obrigado. Obrigado. Eu fico feliz com essa sequência, não sei te responder se voltou, eu sei que a gente sempre... O elenco se sente muito forte dentro de casa, né? Se sente muito confiante, muito confortável. A gente tem optado em alguns momentos por treinar aqui porque a gente entende que é um gramado que oferece para a gente a possibilidade de fazer um treino com mais velocidade, dar mais dinâmica e tentar transportar isso para o jogo, né? Fazer um jogo cada vez mais veloz para tentar envolver o adversário. Então, tem esse sentido. Também tem a atmosfera de estar mais adaptado, de estar mais ambientado. Eu acho que tem sido produtivo nesse sentido. A ideia é que a gente consiga continuar forte também. E o segundo ponto era... já respondi. Tá bom. Nada.
Barbieri, na última coletiva nós falamos sobre a vantagem ou desvantagem de estar focado só no brasileiro, e o Bragantino enfrenta o Atlético Goianiense no final de semana, mas no meio da semana o Atlético tem uma partida aí contra o Nacional pela Sul-Americana. É vantajoso para o Bragantino, né? O Bragantino leva vantagem por ter essa semana cheia de trabalho, e qual o teu foco nessa preparação para essa semana? Bom, boa noite. Eu acho que, sem dúvida, se colocando no lugar do Atlético, a gente tem a possibilidade de ter uma semana para treinar conteúdos, para ajustar, né? Que eu imagino que o Atlético vai ter muito menos tempo nesse sentido. Como o jogo deles é na terça e o nosso jogo é no sábado, eu acredito que essa diferença de 3 dias talvez facilite uma recuperação mais completa deles, né? Se o jogo fosse quarta e sábado, eu acho que talvez eles podiam chegar um pouquinho mais desgastados. Estou falando do ponto de vista físico, né? Claro que tem o desgaste mental, que a gente já citou em outros momentos. Então eu acho sim que pode ser uma vantagem. Eu não sei te dizer o quanto ela representa, nem o que isso vai significar na hora que começar o jogo, mas sem dúvida nenhuma pode ser uma vantagem. A ideia é que a gente use dessa semana, como a gente fez agora, pegar esse jogo de hoje, estudar o que a gente pode melhorar, quais são os pontos que a gente deixou a desejar e tentar casar isso com as informações e com a análise que a gente tem do Atlético, né? O que acaba acontecendo em muitos momentos é que coisas que acontecem num jogo recente que passou, por mais que eu precise trabalhá-las, muitas vezes elas não encaixam na estratégia para o próximo jogo. E aí eu tenho que fazer escolhas, né? Não adianta eu trabalhar uma coisa que eu não vou usar no próximo jogo, né? Então, esse momento, esses 2 primeiros dias agora é de quebrar a cabeça nesse sentido, daquilo que eu posso e preciso corrigir, daquilo que vai ser estratégia para o Atlético e tentar depois elencar o que são as prioridades, depois trabalhar em cima disso. Boa noite, Barbieri. Bom, você já falou aí parabéns primeiro pela vitória, você já falou aí da projeção do Bragantino, né, para esse segundo turno. E é claro que outras equipes também têm projeções, não é? Então a pergunta é, o que esperar das equipes que também projetam estar lá em cima? E quanto ao saldo de gols, isso vai te ajudar agora neste segundo turno, no retorno? E vocês estão bem próximos do Palmeiras, né? Como um dos melhores ataques e número de gols também. Bom, obrigado, boa noite. Beto, um abraço, obrigado, tá? Você também, brigadão, boa volta. Difícil dizer o que esperar dos adversários, né? O campeonato envolve essa disputa toda. Eu acho que tem muitos adversários na nossa frente que ainda estão disputando outras competições, né? Estão envolvidos. Vamos ver como é que essa dinâmica vai ficar. Eu acho que até pela questão cultural de como a gente vive o jogo no Brasil, muitas vezes uma eliminação tem um peso enorme, né? Isso envolve troca de treinador, envolve o clube entrar em crise, envolve uma série de outras coisas, mas são coisas sobre a qual a gente tem pouca influência ou pouco controle. Eu acho que esse jogo foi fundamental para que a gente não deixasse abrir uma distância do pelotão de cima, então agora a gente se mantém encostado, não passou nenhum adversário, mas se mantém encostado, e à medida que os confrontos forem acontecendo até mesmo entre eles, a gente tem a possibilidade de ir ganhando os jogos e subindo posições, né? O segundo ponto era... o saldo de gols, sim. Obrigado, fico feliz de você tocar nesse ponto. Eu acho que é um ponto que tem sido pouco falado. A gente tem o segundo melhor ataque da competição. Mesmo tendo esses desafios que eu falei, que é a ausência do Ítalo, a ausência do Alejandro, e a gente continua trocando as peças e eu acho que a gente vem bem nesse sentido, né? O número demonstra isso em relação aos gols marcados. Na coletiva, antes do jogo, a gente tinha falado sobre a questão defensiva, lembra? A gente tinha tomado 2 gols do Fluminense, como a gente podia ajustar. Hoje, eu, pessoalmente, não gostei dos sustos que a gente tomou, mas a gente manteve o gol zerado. Isso sempre é importante, porque aumenta esse saldo, pode fazer a diferença. Se eu não me engano, em 2020... eu acho que a gente terminou com o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense e eles ficaram na nossa frente, talvez pelo número de vitórias ou saldo de gols, alguma coisa assim. E se a gente tivesse ficado na frente deles, a gente teria entrado na Copa do Brasil nas quartas, não no começo como a gente entrou. Então estou usando esse exemplo porque é isso, muitas vezes essa diferença faz toda a diferença, né? Então vamos tentar melhorar esse saldo e seguir em frente.
E ainda assim, né, Barbieri, o Bragantino, se for pegar hoje o jogo de apenas 1-0, teve muitas chances, né? Chegou muitas vezes. Qual que é a ideia, né? Ou qual seria a explicação para o Bragantino ter esse saldo de gols muito grande e não é concentrado em um só jogador? A maioria dos jogadores do elenco já marcaram e ainda assim o Bragantino ainda acaba perdendo muitas oportunidades. Queria que você falasse sobre isso e o porquê que o jogo ficou tão exposto também, né? Um jogo muito franco, lá e cá, e o Bragantino correu riscos também na partida. Eu acho que uma possível explicação acho que tem a ver com o volume que a gente normalmente sempre consegue gerar, né? A gente é uma equipe que gera muitas situações. É claro que o aproveitamento nós todos gostaríamos, os jogadores trabalham nesse sentido sempre de melhorar, mas a gente falou, é um aspecto muito difícil você trabalhar sobre essa contundência, porque não é um aspecto exclusivamente técnico, né? Envolve momento do jogo, envolve personalidade, envolve o chamado sangue frio, que a gente sempre fala dos atacantes, né? Do atacante conseguir estar sereno, tranquilo, fazer a melhor leitura, mas a gente continua trabalhando nesse sentido. Eu acho que o que justifica, até pela sua fala de o número de gols ser distribuído, é isso. A gente gera muito volume, gera muitas ocasiões, não apenas para um jogador, mas para o time todo de uma maneira geral. Mas sem dúvida nenhuma, todos nós queremos que melhore, né? E o segundo ponto era sobre... sim. Eu acho que o que aconteceu foi isso. A partir do momento em que eles colocaram 2 homens de referência, que foi o Vitor Gabriel e o Pita, que já estava, a gente continuou apoiando com os 2 laterais ao mesmo tempo, e quando a gente perdia a bola, eles tinham um contra-ataque ali de 4 jogadores, às vezes contra 4. Isso deixou o jogo aberto. A gente começou a não controlar mais o jogo com a bola, tentou acelerar demais para tentar fazer o gol e acabou ficando exposto. Eu acho que esse foi o principal fator. Depois as bolas aéreas, né? Falta, lateral, escanteio, que é sempre complicado de defender. Maurício, a gente sabe das dificuldades do Campeonato Brasileiro, não é bater e sempre falar a mesma coisa. Então é o campeonato mais difícil que a gente tem no mundo. E você deu exemplo aí, né? O time na última colocação, já passamos isso com Fortaleza, agora também com Juventude. As metas do Red Bull Bragantino nesse Campeonato Brasileiro. O que vocês já traçaram internamente e o time vai buscar o quê nesse Campeonato Brasileiro? Agora chegando a 30 pontos, na parte de cima da tabela, com todo esse retorno pela frente. E se você me permite, eu queria que você falasse um pouquinho do Emiliano Martínez, que volta hoje depois de um longo período ausente. E é um jogador que nós tivemos no Uruguai no ano passado, na final da Sul-Americana, e as informações que obtivemos fantásticas, de um grande jogador nacional, ainda não teve essa sequência aqui. E agora está voltando, se você pudesse falar um pouco dele. Tá, eu vou começar de trás para frente do Emiliano. Ele teve uma lesão no início do ano, que caminhou de uma forma diferente que a gente imaginava, coisas que acontecem, ele precisou passar por uma cirurgia. Ficou muito tempo, não só sem jogar, mas sem treinar efetivamente, né? Até se recuperar, ele vem voltando agora, vem treinando, participou hoje, mas ainda tem outras etapas pelas quais ele precisa passar, preciso conseguir fazer mais treinos abertos com ele, conseguir colocar ele em dinâmicas mais próximas do jogo, pra gente sentir como é que ele tá, né? E acho que vai levar um tempo ainda para que ele encontre o ritmo ideal, como aconteceu com o Raul. Acho que vocês lembram bem quando o Raul voltou. E o Raul é sempre um jogador muito importante para nós, por tudo que ele aporta, pela liderança que ele tem. Mas ele também voltou de um longo período aí de cirurgia, e por mais que clinicamente o jogador esteja apto, o time é diferente, a dinâmica é diferente, o tempo, às vezes existem receios do próprio corpo, né, que são inconscientes, de mudança de direção, de outras coisas. Então a gente está nessa fase com o Emiliano agora de avançar nesse sentido, de ir dando carga e volume, treinamento para ele ir retomando a confiança e poder nos ajudar quando for necessário. Em relação aos objetivos, eu acho que você frisou bem, é um campeonato muito equilibrado. O maior e mais claro objetivo que a gente tem sempre é buscar vencer o próximo jogo. Eu tenho dito desde o início que a ideia é brigar na parte de cima da tabela. E eu não posso responder por todos, mas posso responder pela sensação de que eu tenho, minha, dos jogadores, do elenco todo, que todos nós
gostaríamos muito de buscar novamente uma vaga na Libertadores. Eu acho que a gente tem isso como meta, não como uma obrigação, mas como um desafio que a gente tem pela frente de tentar melhorar no segundo turno o aproveitamento para buscar essa vaga aí. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana, prazer conversar contigo, Maurício. Eu percebi que o Arthur buscou muito o jogo, mas a bola queimava muito no pé dele, ele estava talvez até um pouco ansioso na minha visão, até a torcida, alguns momentos ficava impaciente com ele, mas eu vejo que é um jogador que busca o jogo, né? Você sentiu isso também, que o Arthur buscava o jogo, tinha vontade, mas a bola queimava um pouco no pé dele hoje? Eu acho que sim, ele tem essa característica de buscar o jogo. Quando ele não participa tanto, a equipe sente a ausência dele, porque é um jogador com grande capacidade de desequilíbrio, é um jogador que os adversários respeitam e tem uma preocupação grande com ele. Eu só usaria outro termo, em vez de a bola queimar, eu diria que ele estava um pouco ansioso. Eu acho que isso tem a ver com a vontade que ele está de voltar a fazer gols, de voltar a marcar. Eu acho que talvez essa ansiedade tenha atrapalhado um pouquinho. Ali da metade para o final do jogo ele teve boas possibilidades quando a gente trouxe ele para dentro de finalizar da entrada da área, mas ele acabou não fazendo boas finalizações. Então talvez tenha um pouquinho a ver com essa ansiedade, coisas para a gente sentar e ajustar com ele aí.